Você recebeu uma notificação sobre a instauração de um processo de suspensão contra o seu direito de dirigir? Será que a sua CNH já vai ser bloqueada? Calma, fique nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Meu nome é Amanda Vasque, eu sou advogada e mentora, especialista em direito de trânsito, e no vídeo de hoje eu vou te explicar quando isso acontece, quanto tempo dura e o que você precisa fazer para evitar ter a sua CNH bloqueada. A suspensão do direito de dirigir é uma das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, e ela acontece, em regra, em duas situações. Quando aquele condutor excede o limite de pontuação previsto na legislação em um período de 12 meses, ou nas hipóteses que ele comete aquelas infrações consideradas autossuspensivas, ou seja, que por si só, independentemente do acúmulo de pontos, acarretam a instauração de um processo de suspensão, como é o caso da recusa ao teste do bafômetro. E como acontece, como esse processo é instaurado? Bom, de início você precisa saber que você tem um direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, ou seja, você tem o direito de se defender nesse processo de suspensão. E tudo começa com a instauração desse processo e a abertura do prazo para a apresentação da primeira oportunidade de defesa, chamada de defesa prévia. Caso essa primeira defesa não seja apresentada ou então ela seja indeferida, você poderá recorrer dessa decisão. Assim, será expedida a notificação de penalidade, prevendo o prazo de suspensão da sua CNH. Contra o indeferimento da defesa prévia, é cabível o recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações, recurso à JARE. Após, se esse recurso à JARE também for indeferido, você ainda poderá apresentar outra oportunidade de defesa, chamado de recurso ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Um detalhe muito importante é que enquanto você estiver apresentando esses recursos, a penalidade de suspensão não pode ser aplicada. Isso significa que você poderá continuar dirigindo normalmente. Outro detalhe também bem importante é que se você não apresentar a primeira oportunidade de defesa, a defesa prévia, ainda assim você poderá apresentar a segunda, que é um recurso à JARE. No entanto, se você perder o prazo e não apresentar esse recurso à JARE, você será impedido de apresentar o recurso ao CETRAN. Por isso é muito importante não perder os prazos recursais. E quando essa penalidade será aplicada? Somente ao final do julgamento de todos esses recursos e em caso de indeferimento. Caso haja o deferimento da sua defesa ou dos seus recursos, você não terá o seu direito de dirigir suspenso. E qual é o prazo dessa penalidade de suspensão? Quanto tempo a sua CNH vai ficar bloqueada? E a resposta é depende. Tudo vai depender do tipo da infração que você cometeu, qual a infração cometida e também se é caso de reincidência ou não. No caso de suspensão por acúmulo de pontos, esse período ele varia de 6 meses a 1 ano. Se houver uma reincidência dessa mesma infração, um período de 12 meses, esse patamar irá subir de 8 meses a 2 anos. Já no caso de processo de suspensão decorrente de uma infração autossuspensiva, esse prazo é de 2 meses a 8 meses, exceto para aqueles casos em que o próprio Código de Trânsito Brasileiro prevê de forma específica outra penalidade, outro tempo para essa penalidade, como é o caso da multa de recusa ao teste do bafômetro, cuja penalidade de suspensão é prevista de forma específica que será de 12 meses. Além disso, em caso de reincidência no período de 12 meses de uma mesma infração cometida anteriormente, esse prazo pode subir para até 24 meses de bloqueio. Como eu já mencionei anteriormente, você pode e deve se defender. Você tem o direito constitucional de se defender antes dessa penalidade ser aplicada. E aqui, nesse vídeo, eu vou destacar algumas situações que é muito comum de acontecer que acarretam a nulidade desse processo e, consequentemente, a não obrigatoriedade de cumprimento dessa penalidade de suspensão. O primeiro exemplo é no caso da notificação de penalidade ser expedida fora do prazo legal. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, caso não haja a apresentação da primeira defesa, a defesa prévia, a notificação de penalidade deve ser expedida no prazo de 180 dias. Caso haja apresentação de defesa, esse prazo ele é aumentado para 360 dias. Mas, se o órgão perder o prazo para a expedição da notificação de penalidade, esse processo deverá ser arquivado em razão da decadência. Outro exemplo é a instauração desse processo de suspensão por um órgão que não é competente para isso.
O Código de Trânsito Brasileiro passou por recentes alterações e, dentre elas, uma muito importante é a obrigatoriedade de instauração do processo de suspensão em caso de infrações autossuspensivas pelo mesmo órgão que aplicou essa multa. Ou seja, por exemplo, caso foi o DR que aplicou a penalidade de multa, é ele que será competente para instaurar o processo de suspensão no caso, por exemplo, de uma multa de recusa ao teste do bafômetro. Portanto, não é mais somente o Detran o responsável por aplicar as penalidades de suspensão. No entanto, apesar dessa alteração legislativa, o Detran ainda continua instaurando inúmeros processos que não são mais de sua competência, o que acarreta a nulidade desse processo e, consequentemente, a não obrigatoriedade, não necessidade de cumprimento dessa penalidade de suspensão. Um último exemplo de um erro muito comum é a instauração do processo em desconformidade com a lei. Como eu disse, o CTB passou por recentes alterações. Dentre elas, a que eu mencionei anteriormente, a questão da obrigatoriedade da instauração do processo pelo próprio órgão que aplicou a multa, e outra alteração muito importante é que se o processo, se o veículo for de propriedade daquele condutor abordado e for uma infração autossuspensiva, o processo de suspensão deverá ser instaurado juntamente com o processo de multa, ou seja, em um único processo. Agora, caso o condutor não seja o proprietário, não haverá essa obrigatoriedade de ser instaurado um único processo. O que o Código de Trânsito prevê é a obrigatoriedade de serem instaurados 2 processos distintos. Todavia, esses processos devem ser tramitados de forma concomitante. E o que acontece se todos os recursos forem julgados improcedentes? Nesse caso, você ainda poderá ter uma outra alternativa, que é a ação judicial. Na ação judicial, você ainda poderá discutir sobre eventuais nulidades do seu processo de suspensão. Caso você não apresente, não entre com essa ação judicial, ou então nos casos de apresentação apenas das despesas administrativas e essas forem julgadas indeferidas, aí sim que você vai ser obrigado a cumprir a penalidade. E como isso funciona? Você vai ter que ficar com a sua CNH bloqueada pelo período determinado pelo órgão que aplicou aquele processo de suspensão. Após o cumprimento dessa penalidade de suspensão, para poder voltar a dirigir, você terá que fazer um curso de reciclagem e a prova ao final, uma prova de reciclagem. E uma coisa muito importante que muita gente não sabe e que pode prejudicar ainda mais o seu caso. Se você for pego dirigindo enquanto está cumprindo a penalidade de suspensão, isso pode acarretar a instauração de um processo de cassação da sua CNH, que é uma penalidade muito mais grave e que vai ser tema do próximo vídeo. Receber uma notificação sobre a suspensão do seu direito de dirigir, eu sei, te assusta, mas com uma defesa bem feita e técnica, isso pode ser arquivado, o seu processo pode ser anulado e você não precisará cumprir com essa penalidade injusta. Então, se você tiver recebido uma notificação como essa, procure um advogado especialista em direito de trânsito para que ele faça uma análise detalhada sobre o seu caso.